Ok, agora vamos falar um pouco a respeito das atividades. As atividades, como eu falei para vocês, são simples de compreender, pelo menos, porque de fazer, porque elas são, a maioria são de marcar X, com algumas exceções, tá? Exercise. A primeira atividade. Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase com o verbo no passado. Olha só essa frase. My son, quer dizer meu filho, né? Aí tem uma lacuna aqui, onde você vai colocar um verbo no passado. At the Castelo Branco School. Ou seja, meu filho estudou, olha só, no passado, ó, na escola Castelo Branco. Então, o verbo estudar, né, é o verbo study. Como que ele seria colocado aqui? Então, aí você vai ter que marcar A, B, C ou D. Cada um desses aqui tem uma forma e você vai marcar aquela que você acha correta. A, studied. B, studied. Olha o jeito que está aqui. Ó. Tá, então, você vai ler e marcar o X naquela que você acha que se encaixa nessa lacuna aqui. Ok? Então, vamos lá. Segundo exercício. Quando o verbo terminar... Tem uma falha aqui, ó. Vou corrigir aqui, tá? Mas aí no seu, tá? Segundo exercício. Quando um verbo terminar com a vogal E, sua forma no passado simples se forma com acréscimo D. Aí você escolhe qual das opções. IED, ED, IEST, IEST no caso, ou só a letra E, ou nenhuma das alternativas. Aí você marca aquele que você acha que é correto, tá? Ok? Nós temos também a forma negativa, certo? No passado. A forma negativa no passado, para conjugar um verbo regular no passado em sua forma negativa, basta colocar did not. Did not, ó. Tô marcando aqui para você ver. Não é só o not, ok? Você coloca did not antes do verbo. Nesse caso, não haverá alteração no verbo principal. Lembra daquele ed no final, ou do d, ou do ied, que a gente coloca no verbo principal? Se você vai conjugar ele da maneira negativa, você coloca did not antes do verbo principal e não precisa colocar aquelas terminações, certo? Porque o did not, o did, já indica passado, ok? Olha o exemplo aqui, ó. I did not sing in the church yesterday. Eu não cantei na igreja ontem, certo? Então, observe que o verbo sing, que é o verbo cantar, não tem o ed no final. Ou qualquer variação que ele devia ter. Não tem variação nenhuma. Por quê? Porque esse did aqui já indica passado, ok? Tá? E outro detalhe interessante, quando você vai escrever, isso pode te ajudar. A expressão did not pode ser abreviada para didn't. Ou seja, emenda o N, coloca um apóstrofo e coloca um T no final, suprime a letra O. Certo? Vai ficar didn't. Tá? Então, quando você lê desse jeito aqui, did, um N, um apóstrofo e o T, equivale a did not. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o verbo que vem depois dele está no passado. Ok? Tá? Entenderam? Para conjugar um verbo regular no passado em sua forma interrogativa, nós falamos da forma negativa. Agora, a forma interrogativa, basta colocar did antes do sujeito, aquele que pratica a ação no passado. Tá? E após o sujeito, colocar o verbo sem modificação. Tá? Então, a sequência é primeiro did, depois vem o sujeito, é aquele que pratica o verbo, e depois o verbo principal, normal, sem alteração, e o final e o complemento da frase. Olha um exemplo aqui, ó. Did you know? Quer dizer, você sabia? Certo? Então, comecei com did, tá? You é você, é aquele que pratica a ação, né? De saber, no caso, né? Ou de, tá? Entendeu? Então, did you know, tá? Então, para colocar no o verbo, para colocar a frase
para conjugar a frase com o verbo no passado no modo interrogativo, ou seja, como uma pergunta, você coloca o did antes do sujeito. Aí depois do sujeito coloca o verbo principal normal e continua a frase. Nesse caso aqui a frase terminou no verbo, mas às vezes você pode, né? Para a frase pode ter mais complementos. Olha essa atividade aqui, ó. Terceiro, marque a alternativa que conjuga corretamente o verbo no modo negativo no passado simples. Então, olha só, tem 3 frases aqui, A, B, C. Uma delas conjuga corretamente o verbo, tá? No passado simples. No modo negativo, no caso. Então, você vai marcar qual deles tem uma frase que conjuga corretamente o verbo no passado simples negativo, no modo negativo, certo? Leia a frase, olha só, Laurindo did not cry yesterday. Essa frase está certinha? Está de acordo com o que nós falamos? Se você acha que está, marca um X nela, é ela que está certa. Aí você lê a letra B, my father worked not today. Está certo isso aqui? Colocar worked, no caso o verbo já no passado, mais o not. Se você acha que está, marca ele, ok? Marca aquele que você acha que é correto. Número 4. Preencha as lacunas com true, verdadeiro, ou false, falso. Observe o exemplo. Em regra geral, acrescenta-se ed ao verbo regular. Então, essa letra A eu já respondi. True, é verdadeiro. As demais, o que você vai fazer? Você vai ler e aqui, nesse espaço em branco, você vai escrever se é false ou true, ou seja, verdadeiro ou falso a informação. Escreve em inglês, pessoal, não escreve em português não, tá? Escrever em português vai perder uns pontinhos, ok? Tá? Vou dar uma pausa aqui e depois continuamos na próxima falando da segunda quinzena.